No vídeo de hoje, um pouco de cultura bíblica. Os misteriosos gigantes bíblicos. Este texto foi publicado no jornal Mensageiro da Paz em 2 edições, fevereiro e março de 1988. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Existem na Bíblia referências a alguns personagens muito estranhos, muito misteriosos, os gigantes. Das citações que se fazem deles, podemos concluir o seguinte: 1. Definitivamente não pertenciam a qualquer povo, tribo ou nação. 2. Os nomes com que eram designados, Nefilins, Refaíns, Emins, Anaquins, Enaquins, Zanzumins, Zuzins, são todos adjetivos significando poderosos, fortes, valentes, guerreiros e etc. 3. Estranhamente, todos pertenciam ao sexo masculino. 4. Alugavam-se às nações guerreiras para lutarem como mercenários, conforme fez o gigante Golias, que tudo indica era apenas um filisteu naturalizado. Curiosidade em torno de um nome. O termo hebraico Nefel pode significar um monstro ou um homem terrível que domina ou vence outros homens. A Bíblia fala desses nefilins, chamando-os de gigantes. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Gênesis 6:4. A tradução brasileira transliterou a palavra e traduziu assim: havia naqueles dias nefilins na terra. Alguns pesquisadores acham que esse termo nefilins, cuja tradução levou em conta o prefixo nef, pode significar caídos, o que deu a ideia para alguns de anjos caídos que tomaram corpos e se uniram a mulheres da terra. O curioso é que na mitologia greco-romana e de outros povos, existem os relatos de semideuses que desciam à terra e eram meio deuses e meio homens, os quais tomavam mulheres humanas para se casarem com elas. Os modernos Daniquens e Colossimos vão mais além em sua imaginação e chegam a afirmar que esses caídos eram, na realidade, descidos, ou seja, eram astronautas provenientes de outros sistemas solares ou estelares, os quais se casaram com as terráqueas. Confirmada a existência dos gigantes. O fato verdadeiro é que houve gigantes antes e depois do dilúvio. O poderoso caçador Nimrod, líder de Babel, poderia muito bem ter sido um deles. Quando o povo se espalhou por toda a face da terra, a ideia dos gigantes permaneceu. Em todas as tradições folclóricas aparece a figura de gigantes, gênios, monstros, etc. Até em alguns idiomas orientais permanece o sufixo hebraico, como é o caso dos djinns dos árabes. As referências dos paleontologistas a homens monstruosos que viveram antes do chamado Homo sapiens é que teriam sido seus antepassados.
São referências baseadas em achados de ossos maiores do que o normal e não pertencentes a qualquer animal classificado. Pode ser que sejam ossos de refaíns, nefilins. Isso significa que o homem de Neandertal, o Cro-Magnon, o Javantropo, o Sinantropo, o Homo pequinensis, o Australopiteco e outros, podem ter sido simplesmente refaíns ou nefilins. Os Anaquins, ou filhos de Anak, foram os mais famosos gigantes da Palestina. Eles habitavam perto de Hebron. A estatura deles era tão além do normal que 10 dos 12 espias que foram enviados a Canaã compararam-se a gafanhotos diante deles. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13 e 33. Agora, de onde vieram esses gigantes? Como surgiram? Que terrível acidente genético trouxe à luz esses seres monstruosos? Há várias deduções sobre isso. Uma primeira conclusão afirma que, indubitavelmente, havia uma semente ou geração maldita sobre a Terra antes do dilúvio. Outra dedução é que esta aberração genética surgiu concomitantemente à união espúria dos filhos de Deus com as filhas dos homens. No original, Coim, as mulheres dos homens, em Gênesis 6. Uma terceira conclusão, inferida no texto bíblico, é que logo após as filhas dos homens terem gerado filhos, estes filhos nasceram deformados, gigantescos. A tradução de estes eram os valentes, Gênesis 6 e 4, pode ser substituída tranquilamente por estes eram os gigantes. Estranhamente, logo depois dessa consequência genética, Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, Gênesis 6 e 5, e resolveu limpar a terra de toda semente maligna. Foi nesse ínterim que Noé achou graça diante de Deus, exatamente porque era íntegro em suas gerações. Sua semente era bendita. O estranho, porém, é que a semente maligna sobreviveu ao dilúvio e depois deste apareceu novamente. Os gigantes proliferaram outra vez e, como Deus prometera que não mandaria mais dilúvio sobre a terra, ele resolveu mandar eliminar povos inteiros, inclusive mulheres e crianças, como aconteceu com os amalequitas, 1 Samuel 15, e os ferezeus, heteus, oreus, etc. Vejamos algumas referências bíblicas aos gigantes feitas após o dilúvio. Os Emins d'Ante habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram contados como gigantes, como os Anaquins, e os Moabitas lhes chamavam de Emins, Deuteronômio 2, 10 e 11. A seguir, faremos uma citação mais extensa da Bíblia, porque esta passagem é de importância capital para o nosso estudo. Depois nós viramos e subimos o caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, nos saiu a encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque ele e todo o seu povo e sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que ninguém
lhe ficou de restante. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a borda da terra de Argob, o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. E destruímos-las como fizemos a Sion, rei de Hesbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Porque só Og, o rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura enrabado os filhos de Amon? De 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados sua largura, pelo côvado de um homem. Deuteronômio 3, do 1 ao 7, versículo 11. Deste texto, tiramos as seguintes conclusões. 1. A importância dessa batalha foi muito grande, pois estes dois reis, Og, rei de Bazã, e Sion, rei dos amorreus, são citados em vários lugares da Bíblia. Por quê? Sem qualquer motivo aparente, aquele rei veio combater a Israel. Og era um rei gigante, seu leito era de ferro para poder suportar o seu enorme peso. Pelo tamanho de sua cama, podemos deduzir qual era o tamanho daquele ser monstruoso. Tinha ele 4,5 metros de comprimento e 2 metros de largura. Este é mais um relato em que Deus manda matar todo o povo, incluindo mulheres, crianças e recém-nascidos. Deus tinha a intenção de extirpar da face da terra estes povos cuja semente estava conspurcada por esse hibrismo maligno, por esses genes estranhos. De todas as gerações de gigantes citadas na Bíblia, muita ênfase é dada aos Refaíns. Algumas vezes esse termo parece designar todos os gigantes. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale de Refaim, segundo Samuel 5,18. Vê como o adjetivo passou a ser substantivo? Isto é o grau de importância que os Refaíns receberam. Apesar de os gigantes terem outros nomes, com o tempo foram ficando apenas com o nome de Refaíns. Ao 14º ano veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e os Zuzins em An, e os Emins em Savé Kiriataim. Gênesis 14:5. Refaíns, Zuzins e Emins são exatamente a mesma coisa, valentes, guerreiros e gigantes. E depois disso aconteceu que, levantando-se guerra em Gezer com os filisteus, então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai dos filhos de Rafa, e ficaram abatidos. 1 Crônicas 20, versículo 4, edição revista e corrigida. Vejamos agora, em 1 Crônicas 20, do 4 ao 8, na tradução revista e atualizada, que traduziu Rafa como gigantes. Estes filhos de Rafa são o mesmo que filhos de Refa, ou Refaíns, gigantes. Eis o texto. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Então Sibecai, o Uzatita, feriu a Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra guerra contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, feriu Alamir, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste com o eixo de tecelão. Houve ainda outra guerra em Gate. Havia ali um homem de grande estatura, tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também
este descendia dos gigantes. Quando ele injuriava Israel, Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram dos gigantes em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens. 1 Crônicas 20, do 4 ao 8. Em 2 Samuel 21, do 1 ao 22, descobrimos que, no relato da mesma guerra, houve mais um gigante que foi morto por Davi e seus homens. Vejamos ainda mais algumas referências aos gigantes. Os Emins dantes habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Enaquins. E os moabitas lhes chamavam Emins, Deuteronômio 2, 10 e 11. Porque só Og, o rei de Bazã, restou dos Refaíns ou gigantes na RC. Eis que o seu leito, o leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 côvados, e seu comprimento de 4, a sua largura pelo côvado comum, Deuteronômio 3 e 11. Todo o reino de Og em Bazã, que reinou em Astarote e em Edrei, que ficou do resto dos gigantes, qual Moisés feriu, o expulsou. Isaías 13 e 12. E o resto de Gileade, como também todo o Bazã, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda a borda da terra de Argobe, por todo o Bazã se chamava a terra dos gigantes. Deuteronômio 3 e 13. Deste ponto sobe para o vale do filho de Inom, da banda dos Jebuseus do sul, isto é, Jerusalém. E sobe deste termo até o cume do monte que está diante do vale de Inom, para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns da banda norte. Josué 15 e 8. Aqui vemos referência muito significativa relacionando os gigantes Refaíns com o vale de Inom, ou Ge-Inom, que deu Geena ou inferno. Disse-lhe Josué: se és grande povo, sobe ao bosque e abre ali clareira na terra dos ferezeus e dos Refaíns. Josué 17 e 15. Desce o termo até a extremidade do monte, que está defronte do vale do filho de Inom, ao norte do vale dos Refaíns, e desce pelo vale de Inom, da banda dos Jebuseus, para o sul, e baixa a fonte de Rogel. Josué 18 e 16. No livro de Jó encontramos esta referência: fere-me com ferimento sobre o ferimento, arremete contra mim como um guerreiro. Jó 16 e 14. No original e em algumas traduções estrangeiras, estas expressões, um guerreiro, é na realidade um gigante. Os gigantes jamais ressuscitarão. Agora vamos falar de um assunto muito polêmico. Por amor a toda a verdade é que o mencionamos, embora sabendo que servirá de espanto para muitos. Existe uma clara referência, não obstante ter ficado só no original, de que esta geração maldita de híbridos jamais ressuscitará. A Bíblia diz que haverá 2 ressurreições distintas, separadas por 1000 anos uma da outra. Vemos com clareza nas Escrituras Sagradas que todos os homens ressuscitarão, uns para o gozo eterno e outros para o sofrimento e vergonha eternos. Então, como podemos especular a respeito de um assunto tão controvertido? Bem, apesar de existir apenas uma referência clara e direta, existem outras que respaldam esta primeira que citaremos. Nesta referência bíblica, você pode pesquisar no hebraico que a palavra Refaim, que deveria ter sido transliterada ou traduzida para gigantes, foi traduzida para outra expressão que não tem nada a ver com o original. Conseguiram para ela a tradução de sombras, a qual nem de longe é a expressão do original. Eis o texto: mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitarão. Por isso os castigastes e destruístes, e lhes fizestes perecer toda a memória. Isaías 26 e 4.
Não é um contraste gritante este texto com todo o resto da Bíblia, se pensarmos nestes mortos como mortos comuns, pessoas normais? No entanto, se traduzirmos corretamente o versículo, veremos o sentido real do que aí está escrito. Mortos não tornarão a viver, gigantes não ressuscitam. É claro que sombras não ressuscitarão, pois sombras não morrem. O que a Bíblia está dizendo aqui, queridos jovens leitores, é que os refaíns, depois de mortos, não ressuscitarão. Vejamos outros exemplos, vejamos outros textos paralelos. Fez-me habitar em lugares tenebrosos como os que estão mortos para sempre. Lamentações 3:6. Observou o paralelismo do texto? Outro tradutor da Bíblia temerosamente traduziu assim este versículo: como os que estavam mortos há muito tempo. Observe que o vocábulo estavam encontra-se grafado em itálico. Isso significa que houve uma adaptação do pensamento do tradutor e não uma tradução ao pé da letra. A tradução literal é: aqueles que estão mortos para sempre. Mortos para sempre. Leia agora o Salmo 88, principalmente os versículos 3 a 5, e verá como o autor se refere a uma terra do esquecimento, a um lugar de mortos, do qual, em uma linguagem antropomórfica, nem Deus se lembra. Se você tiver a curiosidade de pesquisar mais, encontrará inúmeros textos semelhantes ao agora citado que falam dos feridos de morte ou traspassados que estão para sempre enterrados e esquecidos. É quase incrível que alguém possa morrer e não ressuscitar. Alguém sobre quem a ira de Deus se abateu de tal forma que sua morte torna-se morte de animal irracional. Um fato bíblico insofismável é que os gigantes refaíns existiram e que Deus os destruiu. Eles não deixaram descendentes até os nossos dias, pois eram machos híbridos, algo fora do plano original de Deus. Quem eram, de onde vieram, como surgiram, para onde foram, ou se ressuscitarão ou não, é algo que só descobriremos na Universidade Celeste. E para terminar, vamos citar alguns textos onde aparece a palavra refaim no original. Vamos citá-los como estão no original, embora você, conferindo em sua Bíblia, encontrará em tradução em português outras palavras no lugar. Os refaíns mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. Jó 26:6. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os refaíns se levantarão para te louvar? Salmos 88:10. Vê como fica clara a ideia que expomos? Porque a sua casa se inclina para a morte, e as suas veredas para os reinos dos refaíns mortos. Provérbios 2:18. Ele, porém, não sabe que ali estão os refaíns, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Provérbios 9:18. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos refaíns repousará. Provérbios 21:16. O erudito teólogo Schuali ressalta que os hebreus passaram a usar o termo refaim para designar fantasma e que o termo hebraico para fantasmas guarda uma semelhança enorme com a expressão gigantes extintos. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.